Salve, torcedor palmeirense! Porque o clima de sexta-feira chega daquele jeito em que todo mundo já começa a respirar o final de semana com um pouco mais de leveza, mesmo quando ainda tem muita coisa acontecendo nos bastidores do nosso Verdão. Enquanto a rodada se aproxima e o elenco se prepara para cumprir tabela, as notícias fora de campo continuam fervendo e movimentando conversas, opiniões e expectativas. O Palmeiras vive um momento peculiar em que a parte esportiva caminha de maneira tranquila até a virada da temporada, mas o mercado da bola já age como se cada minuto valesse ouro, cada movimento pudesse decidir os rumos de 2026. E é por isso que hoje tem muita novidade, muita atualização importante e aquela sensação de que nada para no dia a dia do clube. O departamento feminino do Palmeiras segue construindo uma trajetória admirável. As palestrinas garantiram presença na decisão do Campeonato Paulista pelo segundo ano seguido, reforçando como o projeto tem crescido e como o time tem se consolidado entre os principais do país. A semifinal foi dura, teve equilíbrio, teve disputa intensa, e o empate por 1-1 diante da Ferroviária mostrou mais uma vez como o time sabe competir mesmo nas situações mais apertadas. Do outro lado, o Corinthians superou o São Paulo e chega novamente como rival direto na grande final, trazendo mais um capítulo desse clássico que tem ganhado ainda mais peso dentro do futebol feminino. A Federação Paulista deve confirmar em breve os horários e locais dos dois confrontos previstos para os dias 7 e 14 de dezembro, e a torcida já começa a projetar uma nova chance de título para coroar o trabalho realizado ao longo da temporada. Enquanto isso, o time masculino segue recebendo atualizações importantes nos bastidores. A compra em definitivo de Bruno Fux foi encaminhada e o zagueiro deverá permanecer no Palmeiras até o final de 2029. O anúncio oficial deve acontecer em breve, mas internamente já é tratado como assunto resolvido. Fux chegou, mostrou solidez, assumiu protagonismo e conquistou a confiança da comissão técnica, o que abre espaço para novos pensamentos sobre o futuro da defesa. A sensação é que o clube se prepara para possíveis movimentações envolvendo outras peças do setor, porque caso cheguem propostas, nomes como Murilo e Michael podem entrar no radar de negociações. Existe também a expectativa sobre um eventual retorno de Naves após o empréstimo, já que ele é visto como jogador de potencial, mas ainda precisa entender como se encaixaria no elenco. O Palmeiras trabalha com a ideia de reforçar a defesa, trazendo pelo menos mais um zagueiro para o início de 2026. Além de considerar a chegada de um volante como prioridade na janela que se aproxima. A diretoria se mantém atenta e age com discrição, analisando possibilidades e monitorando nomes que possam elevar o nível do elenco. E dentro desse cenário, surge um assunto que ganhou força durante as últimas horas, porque o nome de John Arias voltou a circular nos bastidores. O atacante colombiano tem futuro incerto no Wolverhampton e, segundo apurações recentes, o Palmeiras avalia formas de tentar uma investida já na próxima janela. Mas, apesar do interesse existir, a negociação é vista como extremamente complicada. Arias chegou há pouco tempo ao futebol inglês e ainda busca espaço, mesmo em meio às dificuldades enfrentadas pela equipe nesta temporada. A situação do clube na parte de baixo da tabela pode pesar tanto para sua permanência quanto para qualquer decisão futura, mas ainda assim, trazer o jogador de volta ao Brasil tão cedo não parece simples. O colombiano é um nome que agrada, porque além de ser um atleta já consolidado,
Também é um jogador capaz de mudar o rumo de uma partida com personalidade, intensidade e técnica. Diferentemente de contratações que chegam como aposta, Arias já provou seu valor na seleção e nas competições internacionais que disputou. É um jogador pronto, de alto rendimento, que assumiria protagonismo desde o primeiro minuto caso a negociação se concretizasse. Mas o cenário não é fácil. Além da adaptação recente ao futebol europeu, existe a preferência declarada de Arias pelo Fluminense caso retorne ao Brasil, o que cria um desafio extra para o Palmeiras em qualquer tentativa de convencimento. Mesmo assim, o clube mantém conversas, busca informações e avalia o que seria possível fazer dentro de um limite responsável. O que está claro é que, embora a janela ainda não tenha sido oficialmente aberta, o mercado já se movimenta como se estivesse em pleno funcionamento. Cada possibilidade que surge gera uma cadeia de repercussões e o Palmeiras trabalha de maneira intensa, estudando o que pode ser feito para que o elenco entre forte na próxima temporada. E dentro desse contexto surge outro tema importante: o futuro de Rafael Veiga. O meia é um dos protagonistas do time nos últimos anos e volta a ser alvo de especulações, principalmente porque equipes brasileiras tentam aproveitar oportunidades de mercado. O Santos aparece como candidato a tentar uma investida, já que recentemente levou Mike e Zé Rafael para a Vila Belmiro e tem buscado reforçar o elenco com jogadores experientes. Veiga, no entanto, sempre deixou claro que sua vontade era ter a chance de jogar no exterior, especialmente no futebol europeu. A idade já não permite tantas janelas futuras. Então, caso apareça uma proposta de algum clube do chamado segundo escalão da Europa, existe grande possibilidade de que ele aceite. Mas imaginar uma transferência para outro clube brasileiro, especialmente neste momento, não parece algo simples. Ao mesmo tempo, o futebol é cheio de reviravoltas e o próprio torcedor já viu negociações que pareciam impossíveis acontecerem de maneira surpreendente. A diretoria do Palmeiras entende que, se uma proposta interessante surgir, o ciclo do jogador pode chegar ao fim, mas trabalha com responsabilidade para evitar movimentações precipitadas. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o ambiente no clube segue agitado nos bastidores. São muitas decisões pendentes, muitas avaliações a serem feitas e um planejamento que precisa ser rígido para manter o Palmeiras competitivo em 2026. E no meio desse cenário todo, ainda aparecem as histórias humanas que fazem parte do universo do futebol, como aniversários, homenagens e mensagens da torcida que sempre chega junto para apoiar o time e manter viva a paixão pelo Verdão. E seguindo essa maratona de informações, o Palmeiras já começa a preparar o elenco para que em 2026 chegue ainda mais estruturado e competitivo. As movimentações de mercado não param de surgir, e o planejamento interno indica que o clube quer não apenas reforçar posições-chave, mas também manter um equilíbrio entre juventude e experiência dentro do grupo. A comissão técnica observa atentamente cada jogador, cada situação de contrato e cada possibilidade de movimentação, porque o Verdão sabe que, para seguir brigando por títulos, é necessário antecipar-se e agir de forma estratégica, evitando surpresas indesejadas e mantendo o alto nível de competitividade que se tornou marca registrada do clube nos últimos anos. Dentro desse contexto, a atenção volta-se também para o departamento feminino, que já conquistou destaque nacional e segue acumulando vitórias e experiências importantes. A decisão do Campeonato Paulista Feminino diante do Corinthians promete ser um duelo intenso,
Porque não é apenas uma questão de título, mas também de afirmação de um projeto que cresce a cada temporada. As palestrinas vêm mostrando maturidade, organização tática e força mental para enfrentar adversários de alto nível. E a torcida, naturalmente, já começa a projetar possíveis desdobramentos. Analisando cada detalhe da preparação, cada retorno de jogadora e cada estratégia que possa fazer diferença dentro de campo. Enquanto o time feminino se prepara para a final, o masculino também tem suas prioridades bem definidas. A compra definitiva de Bruno Fuchs é apenas um dos passos dentro de um planejamento maior que envolve não só a defesa, mas também o meio-campo e o ataque. O zagueiro já demonstrou que possui qualidade para assumir protagonismo, mas a diretoria entende que o mercado não espera e que é preciso garantir alternativas que possam manter a solidez do setor defensivo caso surjam ofertas tentadoras por outros jogadores. Murilo e Mikael estão entre os nomes que podem ser negociados, dependendo da proposta, e essa movimentação abre espaço para reforços estratégicos que deem maior segurança ao time em partidas decisivas, especialmente em competições nacionais e continentais. A busca por um volante e mais um zagueiro continua sendo prioridade, mas o Palmeiras também avalia outras posições. Cada possibilidade é estudada com cuidado, porque a intenção não é apenas contratar, mas integrar atletas que realmente possam contribuir para o desempenho coletivo. A tentativa de trazer John Arias é um exemplo de como o clube age de forma ousada e estratégica, mesmo diante das dificuldades. O colombiano é um jogador de alto nível, que chega para mudar o ritmo do jogo, desequilibrar partidas e oferecer alternativas ofensivas que podem ser determinantes. Porém, a complexidade da negociação envolve fatores como adaptação ao futebol europeu, situação do Wolverhampton na Premier League e a preferência do atleta por retornar ao Fluminense caso volte ao Brasil, o que aumenta ainda mais o desafio para a diretoria palmeirense. Além disso, o mercado já está enviando sinais de que grandes movimentações podem ocorrer antes mesmo da abertura oficial da janela. O Palmeiras acompanha atentamente tudo o que acontece, analisando oportunidades, conversando com empresários e tentando antecipar-se a possíveis concorrências. É um trabalho que exige paciência, estratégia e precisão, porque cada decisão pode impactar diretamente na próxima temporada. E nesse cenário, a situação de Rafael Veiga se torna central. O meia é peça fundamental do Verdão, mas também desperta interesse de outros clubes. A possibilidade de negociação com o Santos foi levantada, embora seja improvável que o jogador aceite permanecer no futebol brasileiro. Considerando seu desejo de jogar na Europa e ampliar horizontes profissionais antes de fechar o ciclo da carreira. O acompanhamento do mercado não se limita apenas a grandes nomes, mas também envolve jovens talentos, atletas que retornam de empréstimo e jogadores que podem ser reposicionados dentro da equipe. O Palmeiras busca equilíbrio entre manter a base que conquistou títulos recentemente e reforçar pontos estratégicos que precisam de atenção. A diretoria entende que decisões bem tomadas agora evitam problemas futuros e garantem que o time chegue à próxima temporada pronto para disputar todos os campeonatos com chances reais de conquista. Cada passo é cuidadosamente analisado, porque o futebol moderno exige rapidez, planejamento e capacidade de adaptação diante de situações inesperadas. Enquanto as negociações acontecem, a torcida também se mantém presente, acompanhando cada notícia, cada rumor e cada atualização sobre o elenco.
A expectativa é parte do que faz o futebol ser tão envolvente, porque cada comentário, cada opinião e cada projeção ajuda a construir o ambiente de paixão que envolve o clube. As histórias de jogadores, sejam novos ou veteranos, se misturam com os feitos recentes, e a cada dia surge uma nova possibilidade, uma nova chance de reforço, uma nova estratégia que pode mudar o rumo da temporada. É nesse ritmo que o Palmeiras vive, sempre atento, sempre em movimento, sem deixar que a pressão ou o tempo impeçam de agir de forma assertiva. O ambiente do clube segue pulsante, com foco total em resultados dentro de campo e planejamento fora dele. As palestrinas preparam-se para a grande final, mostrando força e capacidade de manter a tradição vencedora, enquanto o time masculino ajusta seu elenco para desafios futuros. Cada decisão de mercado, cada avaliação de desempenho, cada oportunidade de contratação é parte de um grande quebra-cabeça que visa manter o Palmeiras no topo do futebol nacional e competitivo em nível continental. A gestão dos contratos, a análise de propostas e o acompanhamento das janelas de transferência são tarefas que exigem atenção constante e visão estratégica, garantindo que o Verdão continue crescendo e mantendo sua identidade de clube vencedor e estruturado. E no meio de tudo isso, a torcida permanece unida, vibrando com cada notícia, cada vitória e cada desafio que surge. O Palmeiras segue sendo referência na capacidade de planejar, investir e manter o alto nível de competitividade, enquanto se prepara para novas conquistas, novos títulos e momentos que vão marcar a história do clube. A cada dia, cada movimentação e cada detalhe são importantes para construir um Verdão ainda mais forte, consolidando a presença do time no futebol brasileiro e mostrando que o planejamento e a estratégia são tão importantes quanto a performance em campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Circula pelos corredores do futebol internacional um novo burburinho envolvendo o presidente da FIFA e, mais uma vez, o nome do Palmeiras. Fontes próximas à entidade afirmam que o dirigente voltou a tocar no tema da suposta injustiça histórica, que, segundo ele, ainda pesa sobre o clube brasileiro em discussões internas. Nada oficial foi divulgado, mas a simples menção teria reacendido conversas acaloradas entre membros de comissões, consultores e até antigos colaboradores que acompanham de perto os bastidores da federação. O comentário teria surgido em meio a debates sobre o reconhecimento de feitos esportivos e o lugar de determinados clubes na memória do futebol. A fala, descrita como espontânea e enfática, teria causado um certo constrangimento entre alguns presentes que preferiam evitar revisitar temas delicados. Outros, porém, teriam demonstrado curiosidade, interpretando o gesto como sinal de que o presidente estaria disposto a reabrir discussões antigas que, para muitos, pareciam encerradas. O assunto se espalhou rapidamente, alimentando especulações entre dirigentes sul-americanos e agitando grupos de imprensa especializados. Nos bastidores, comenta-se que o Palmeiras estaria atento ao movimento, embora nenhuma reação oficial tenha sido registrada. Há quem diga que alguns conselheiros do clube receberam a notícia com cautela, enquanto outros veem a possibilidade como uma rara oportunidade política dentro do cenário internacional. Apesar de nada concreto ter sido apresentado, o rumor ganhou força suficiente para movimentar debates sobre reconhecimento, legado e a posição do futebol brasileiro nas instâncias globais.
A simples ideia de que o presidente da FIFA estaria disposto a revisitar velhas polêmicas já foi suficiente para provocar expectativa e, inevitavelmente, dividir opiniões. Enquanto isso, o tema segue pairando pelo ar, alimentando a curiosidade de quem acompanha de perto os bastidores do esporte e deixando a sensação de que novas conversas ou novos ruídos podem surgir a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!